Bom dia, amados irmãos e irmãs. Vamos iniciar a aula de hoje, continuando o estudo dessa matéria tão importante para todos nós. Eu peço a você que feche os seus olhos para nós orarmos ao Senhor. Pedimos ao Senhor, bondoso Deus, sabedoria, porque o Senhor, como escreveu Tiago, o Senhor dá sabedoria a todos que pedem, e o Senhor não lança no rosto, porque dá sabedoria. Clamamos humildemente por sabedoria para lidarmos primeiro com o nosso próprio coração, com a nossa mente. Pedimos sabedoria, Senhor, para nós lidarmos no relacionamento conjugal, no nosso casamento, marido e esposa. Pedimos sabedoria para lidarmos no relacionamento com os filhos, entre pais, mães e filhos. Pedimos sabedoria, Senhor, para que lidemos conforme o Senhor quer entre nós, irmãos, na igreja, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é farta nesses ensinos, Senhor, e nos dá direção segundo a Tua vontade. E nos dê corações humildes para obedecermos a Ti segundo a Tua palavra. Assim oramos, Senhor, com temor em nossos corações e expectativa, Senhor, de sermos transformados por Ti pelo poder da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos continuar a matéria que nós estamos vendo sobre essas regras para se criar um filho delinquente. Eu vou repassar com você o que nós já vimos. E nós já vimos a primeira regra. Leia comigo, por favor, bem alto aí. A primeira regra é essa. Vamos lá? Comece desde a infância a dar a seu filho tudo o que ele quiser. Desta maneira, ele crescerá achando que o mundo tem que lhe dar tudo. Olha só que ensinamento importante. Como nós vimos na introdução, nós estamos vendo regras para nos ensinar de forma reversa, né? De forma reversa. Vamos lá. Regra número 2. Leia comigo. Quando ele aprender palavrões, ria-se dele. Isto o fará pensar que é engraçadinho e o encorajará a aprender frases mais engraçadinhas ainda, que mais tarde vão lhe deixar completamente sem jeito. Terceira regra. Nunca lhe dê treinamento espiritual algum. Espere até que ele tenha 21 anos e deixe-o decidir por si mesmo. Vimos tudo isso. Agora, se Deus permitir, vamos caminhar na regra número 4 na aula de hoje. Vamos lá? Eu peço a você que leia bem forte comigo o conteúdo da regra número 4. Evite o uso da palavra errado. Pode desenvolver nele complexo de culpa. Isto condicionará seu filho a acreditar mais tarde, quando for preso por roubar um carro, que a sociedade está contra ele e que está sendo perseguido. Meus irmãos, eu peço a você que fale o que você entendeu a respeito dessa regra. Vamos lá. O que você entendeu a respeito dessa regra? Uhum. Sim, muito bem. Você dizer que o seu filho está errado, você está colocando limite. Exatamente. Olha só que interessante. Nós vamos ver a importância de nós mostrarmos para os nossos filhos que eles estão errados. A importância disso. Mas tem algo que nós precisamos entender que vem antes de nós dizermos e mostrarmos os erros dos nossos filhos. O que vem antes? Qual é a convicção que nós precisamos ter e precisamos passar para os nossos filhos para que eles também tenham? Qual é esta convicção primordial? Olha lá, falar que a criança erra pressupõe a convicção de algo primordial. Então, existe algo, uma convicção, um entendimento que vem antes, para que nós tenhamos condições de mostrar para os nossos filhos que eles estão errados. O que vem antes? Qual é esta convicção primordial? Compreensão da inclinação natural da criança. O que é esta convicção ou esta compreensão da inclinação natural da criança? Vamos entender os termos. O que é inclinação? Inclinação é uma tendência. A inclinação é algo que está pendendo para
determinadas coisas, ou determinado rumo, ou determinada posição. Inclinação. Eu sempre lembro da pipa pandorga. Em alguns estados chama pipa, outros estados chama pandorga, outros estados chama papagaio. Eu lembro que quando eu empinava a pipa, dependendo da dinâmica ali, né, no ar, ela pendia para um lado. E se ela pendia para um lado, eu colocava uma fitinha ou um pedacinho de sacola no outro lado para compensar o peso que estava puxando ela para um lado. Vocês já fizeram isso? Coloca uma fitinha ou um pedacinho de sacola para que a pandorga, a pipa, ela, estando pendente para um lado, ela mantenha uma trajetória no céu, ou se mantenha vertical, se mantenha reta no céu, compensando o que ela estava pendendo, inclinada. A criança, ela está inclinada, e ela está inclinada não porque ela convive com crianças más, não porque ela, a partir do momento em que ela passou a conviver na sociedade, ela se inclinou para o mal. A criança está inclinada, e ela está inclinada naturalmente para o mal. O que você entende por isso? Fala para mim. Ela já nasce isso. A expressão natural compreende, entender que a criança nasce, ela naturalmente nasce torta, nasce pendente, nasce inclinada a fazer coisa. Agora vem o ponto-chave, errada. Agora vocês entenderam por que primeiro tem que ter essa convicção de que a criança é inclinada naturalmente a fazer o errado? Se ela está inclinada naturalmente a fazer o errado, quando você for dizer para ela, você está fazendo algo errado, você e a criança precisam entender que ela naturalmente está inclinada para fazer o errado. Então não tem como um pai ou uma mãe, ao ver um comportamento errado de um filho, não exortá-lo, não corrigi-lo, não discipliná-lo, primeiramente com a fala, você está fazendo errado. Por isso que a regra, agora vamos voltar para a escrita da regra, ó. Evite o uso da palavra errado. Se você evitar o uso da palavra errado na criação do seu filho, você está salvando o seu filho? Não salva. De fato, você entende que ela está inclinada a fazer errado, e você está evitando de usar a palavra errado, pecado. Você está cometendo algo feio. Entenderam? É salvação para a criança, portanto, você dizer para ela e alertá-la que ela está fazendo errado. Ela vai fazer coisas erradas. Agora vamos entender aí sobre essa inclinação. Olha lá. A afirmação de que as crianças são inocentes, entre aspas, e naturalmente boas, não passa de uma mentira. Por que eu e você podemos afirmar sem medo de errar isso? Porque a palavra de Deus mostra que todos nascemos em pecado, nós vamos ver daqui a pouco. Então dizer que uma criança, ela é inocente, no sentido de não fazer coisa errada, e dizer que uma criança, ela é naturalmente boa, ela nasce naturalmente, entenda, nascer. Ela nasce boa, é uma mentira, porque a palavra de Deus mostra que essas afirmações são mentirosas. A palavra de Deus, que é a verdade, diz para você e para mim que todos nascemos em pecado, todos nascemos maus, todos nascemos naturalmente maus. Olha que interessante, como que o conceito correto, baseado nas Escrituras, nos faz ter entendimento correto e prática correta. Entendimento correto gera prática correta, mas o que produz um entendimento correto? A verdade da palavra de Deus. Continuando aí, ó, a Bíblia, pois não? Alguém quer falar? Tá bom. A Bíblia é clara ao afirmar que todos, adultos e crianças, estão, leia comigo aí, mortos em seus delitos e pecados.
Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, ele faz uma exceção para crianças e bebês e recém-nascidos? Não faz. Quando ele coloca que, versículo 1 do capítulo 2 de Efésios, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus nos deu, ele começa primeiro, Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Quando ele coloca estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele está colocando todo mundo, e não somente ele e esse nós que ele coloca como se fosse um grupo, mas ali ele está afirmando todos, toda a raça humana. Não somente crentes, ímpios, todos estão nesse pacote. Não somente adultos, mas crianças também estão nesse balaio. Todos estão mortos em seus delitos e pecados, não é? Isto nos mostra como toda criança possui naturalmente uma, olha só a palavra aí, inclinação para o mal. Portanto, uma criança, ela não nasce, quando ela não nasce reta, para a partir daí ela fazer coisas retas. Uma criança, um bebezinho, nasce inclinada para o mal. E ela nascendo inclinada para o mal, ela vai andar corretamente? Não, ela vai viver torta. Ela vai fazer coisas erradas. Entenderam? Olha só como é interessante nós termos um conceito correto para nós podermos aplicar com sabedoria a educação dos nossos filhos. Os nossos filhos nascem maus, pecadores. Inclinação natural, o que é isso? Vamos ver com mais detalhes. Não é apenas uma imitação de maus exemplos. Os nossos filhos não, como eu vou repetir, não nasceram retos, mas por conta do convívio na escola, e lá tem cada menino bagunceiro, e aí fez com que minha filha, mesmo tendo nascido reta, ela por conta do meio onde ela convive, onde ela vive, ela passou a estar inclinada para o mal, porque os meninos são maus. Ah, aqueles meninos são bagunceiros. É isso? Não. As minhas filhas não estão inclinadas para o mal, porque o meio mudou o coração reto que elas nasceram, de jeito nenhum. Não é o meio que inclina a criança para o mal, ela nasce má, inclusive pela maldade do coração de crianças, inclusive os nossos filhos, se não forem bem educados nos caminhos do Senhor, os nossos filhos são capazes de fazer motins na escola, são capazes de promover muita bagunça na escola. Filho de crente? Sim. Filho de pastor? Pior ainda. Desculpa, não entendi o nome. Rousseau. Exatamente, Rousseau. Perfeitamente, Roque. Rousseau, um dos expoentes do iluminismo, do racionalismo. O iluminismo é o grande grupo que deriva racionalismo, né? Materialismo e tudo aí. O Rousseau, um desses expoentes do iluminismo, ditou essa teoria: o homem nasce bom, o meio que o corrompe. Mas Rousseau foi um grande ateu, incrédulo, não é ímpio, essa não é a verdade, e mal, essa não é a verdade. Filho de Belial, não. Amém, o Roque está com a espada afiada, isso aí. Portanto, os nossos filhos não são corrompidos pelo meio. Os nossos filhos nascem maus e, inclusive, se não forem, repito, bem educados nos caminhos do Senhor, eles podem ser líderes de gangue. Não é apenas imitação de maus exemplos, mas uma condição herdada de Adão que afeta a nossa natureza. Olha que interessante. Desde lá de Adão, a semente corruptível do pecado vem sendo disseminada de geração em geração, de geração em geração. Ah, mas a culpa é de Adão? Não, não é exclusiva de Adão. A culpa é de todos nós pecadores. Quando eu e você nascemos pecadores, nós naturalmente vamos pecar. E quem é responsabilizado pelo pecado que eu cometo? Eu. Não Adão. Eu.
Quem é responsável pelo pecado que a Bianca comete? A Bianca. Isso vem desde lá, desde Gênesis 3, né? A doutrina do pecado, a condição natural do ser humano em ser pecador. O ser humano, acho que eu vou falar isso daqui a pouco, vai ser um momento que eu vou falar o que iria falar agora. Por essa razão, mesmo se você não ensinar seu filho o que é errado, mesmo se você não ensinar seu filho o que é errado, ele ainda será um pecador. Aí agora eu vou fazer a pergunta: você e eu pecamos porque somos pecadores, ou somos pecadores porque pecamos? Repito a pergunta: você e eu pecamos porque somos pecadores, ou somos pecadores porque pecamos? A resposta certa é: pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores. A premissa de nós pecarmos deriva da assertiva de que somos pecadores. Por quê? Se nós fôssemos pecadores quando pecamos, quer dizer que se nós não pecássemos, nós não seríamos pecadores. Mas esta não é a nossa realidade natural. A nossa realidade natural é: somos pecadores. Afirmação: somos pecadores, ainda que não pecássemos. Nascemos pecadores, somos pecadores. Entenderam? Somos pecadores, essa é a premissa. Não é que porque nós pecamos é que nós nos tornamos pecadores. Não, nós nascemos pecadores. Não é preciso nenhum esforço educativo para que seu filho se torne um pecador. Eu vou perguntar para você. Você, papai, você, mamãe, um dia chegou no seu filho e fala: filho, senta aqui que o pai vai ensinar uma grande lição para você. O pai vai te ensinar a mentir. Não, a gente não é louco. Ricardo balançou a cabeça: não, isso não tem cabimento uma coisa dessa. Com certeza não tem. Mas o seu filho peca, o seu filho mente. Seu filho sabe mentir, ainda que você não tenha passado uma cartilha de como mentir. Por que ele sabe mentir? Porque ele é pecador. Por que ele sabe fazer bico ou manha? Porque ele é pecador. Por que ele sabe ser desonesto? Porque ele é pecador. Por que ele sabe muitas vezes ser violento? Ainda que você ensine: mas meu filho, por que você é tão malzinho assim, dá bicuda no seu amiguinho? O papai nunca te ensinou isso. Realmente, você nunca ensinou isso para ele, mas ele sabe fazer isso. A inclinação natural do coração dele é de pecar, é de fazer o mal. É de fazer o mal. Não é preciso nenhum esforço educativo para que seu filho se torne um pecador, mas é necessário um enorme esforço para que ele aprenda o que é certo. Para ele aprender o que é certo, você precisa dizer que ele está errado. Entenderam? Não é aquela educação moderna que estão ensinando por aí, sobre como é que é? Não sei o que lá, positiva. Educação positiva. É só dizer coisas assim, positivas, favoráveis para o filho. Você é bonzinho, você é legalzinho, você é companheiro dos amiguinhos. Isso ajuda, é bom também falarmos coisas assim para incentivá-lo a fazer o correto. Mas antes disso você precisa mostrar para ele: filho, você é mau. Filha, você tem um coração pecaminoso. Você tem condições de fazer coisas terríveis. Filho, você é mau. Você é mau. Olha só que interessante, nós precisamos ter essa base, essa premissa para seguirmos o entendimento dessa regra número 4. Vamos ver textos bíblicos. Mencionou agora há pouco sobre a inclinação da natural nossa para o pecado. E isso está na Bíblia. Primeiro texto, assim, é o texto áureo a respeito de nós nascermos pecadores. E se nós nascemos pecadores, os nossos filhos nascem pecadores, os nossos netos nascem pecadores, e toda a geração, desde Adão até a última que há de nascer, vai nascer pecadora. Davi reconheceu isso: eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Essa é uma verdade bíblica. Essa é uma verdade bíblica
que vai atravessar os tempos e nunca vai deixar de ser uma grande verdade sobre a raça humana. Eu nasci em iniquidade. Mas não é porque olha só, alguns tentam interpretar esse texto assim, ó, em pecado me concebeu a minha mãe, ou seja, eu nasci bom, mas por causa da minha mãe eu passei a ser mal depois que eu nasci. Alguns tentam dar um somebody love nesse versículo aí, falando o que eu disse para você, mas não, essa não é a realidade. Pois não, Ricardo? Um filho bastardo, olha aí, isso baseado na série A Casa de Davi. Exatamente, como é importante nós compreendermos como o texto bíblico está escrito. De fato, Davi pecou porque ele era pecador desde o ventre de sua mãe. Nasceu pecador. Eu nasci em iniquidade. Em pecado me concebeu minha mãe. Entenderam esse texto? Deixa claro que o seu filho é um pecadorzinho e vai se tornar um Ctrl-C, Ctrl-V de você. Se não for a graça de Deus na vida dele, transformando o coração dele, ele vai se tornar mal. Na verdade, não vai se tornar mal. Ele vai fazer coisas más, porque ele é mau, ele é pecador. Outro texto, Romanos 3, 10 a 12. O apóstolo Paulo escreveu assim, ó, como está escrito. Aí ele reproduz um texto lá do Antigo Testamento, mostrando que não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha só que interessante como o apóstolo Paulo, ele nivela todo mundo em uma só condição. Não há nenhum justo. Se não há nenhum justo é porque ninguém nasce justo. Ninguém nasce justo. Para ser justo diante de Deus, precisa ser transformado. Para ser justo diante de Deus, vamos usar a palavra teologicamente correta. Para ser justo diante de Deus, uma pessoa precisa ser justificada. E a justificação é só mediante a fé em Jesus Cristo. Para uma pessoa ser declarada justa por Deus, porque a nossa declaração de justiça é falha. Não sou eu que vou declarar que você é justo. Isso não tem um poder. Não tem uma razoabilidade. Quem declara uma pessoa justa é Deus. Por quê? Porque essa pessoa creu em Jesus Cristo, que fez tudo por ela. Um injusto se tornando justo por causa de outro. É a justiça de outro que é dada àquele que é injusto. E a justiça daquele que é dada àquele que é injusto é dada mediante uma declaração de Deus. Tá bom? Todos são justos porque Deus declara justos, desde que aquele creia pela fé em Jesus Cristo como justificador de si. Tá bom? Paulo está dizendo, ninguém nasce justo, não há um sequer, desde o pequenininho até o maiorzinho. Só há um justo que nasceu e morreu justo, permaneceu justo perfeitamente. E é na justiça desse um, Jesus Cristo, que nós somos declarados justos por Deus quando nos apropriamos dessa justiça pela fé. Pela fé. Exatamente. Isso é a doutrina da justificação pela fé. Pois não, Roque? Sim. Sim. Uhum. Uhum. Amém. Amém. Perfeitamente. Esse é o entendimento. E como é bom nós termos esse entendimento e já reconhecendo, tendo convicção com relação aos nossos filhos. Vai fazer toda a diferença no tratamento, na disciplina, na educação dele. Porque você vai levar o quê? Por que um pecador injusto que está caminhando para o inferno precisa? De varada? Não somente. Ele precisa do evangelho.
O entendimento correto de que seu filho é pecador vai fazer com que você corra para pregar o evangelho para ele, porque é só o evangelho que é o poder de Deus para a salvação daquele que é pecador. Entenderam? Olha só que interessante. Muito bem. Vamos para algumas aplicações e a gente vai caminhar para o final falando sobre a temível vara. Estando convicto de que nossos filhos são pecadores, ok? Essa é a convicção, está firme no seu coração, papai e mamãe, ok? Ok. E por isso pecam, ou seja, eles erram, há necessidade constante de mostrarmos a eles seus pecados cometidos. Por isso, essa regra, como nós estamos vendo, é falha. Por isso essa regra número 4, se nós não mostrarmos e não falarmos que os nossos filhos estão errados, eles são sérios candidatos a serem delinquentes, essa regra está errada. Como é importante nós entendermos que eles são pecadores e eles precisam saber que eles estão errados. Eles cometem pecados e nós precisamos levá-los a reconhecerem os seus erros e arrependerem-se deles. Quando a gente fala para o filho, para a filha, filho, você está errado, você fez errado. Você não deveria ter feito isso, você não deveria ter jogado pedra na janela do vizinho, você não deveria ter pego o material do outro, que é do outro, você não deveria ter falado esse palavrão. Mostrar para ele que ele está errado, você pecou, e você precisa falar para o filho, você precisa se arrepender do seu pecado. Você precisa reconhecer o que você fez e arrepender-se disso. Olha só um caminho importante. Entendendo que ele errou, ele vai também ver o caminho da graça do arrependimento. Precisamos levar os nossos filhos para esse caminho, para esse norte, arrependimento. Levar os nossos filhos também a pedirem perdão pela ofensa a Deus e às pessoas. Se o seu filho não tem noção de que ele está errando, ele vai pedir perdão? Não, ele não vai pedir perdão. Ele não vai recorrer à graça do perdão, porque para ele está tudo certo. E se na cabeça estulta da criança, se na cabeça a nossa criança, o pequeno, ele tem falta de sabedoria, por ele mesmo, ele não vai entender isso, a não ser quando o papai e a mamãe ensinem para ele que ele está fazendo coisa errada, e ele precisa se arrepender, e ele precisa pedir perdão, e aí já é importante o caminho da graça, de mostrar para a criança, primeiramente, todo pecado é contra Deus. Filho, vamos fazer uma oração, confesse o seu pecado, e peça perdão a Deus pelo que você fez. E aí se ele cometeu pecado contra outra pessoa, o que ele precisa fazer? Precisa pedir perdão para outra pessoa. Se existe oportunidade para isso, leve o seu filho a fazer isso. Se cometeu pecado contra o papai, diretamente contra o papai, filho, você precisa pedir perdão para o papai. É importante esse caminho. E precisa, muitas vezes, reparar o dano que ele cometeu. Reparar o dano. Se ele mentiu, o que precisa ser restabelecido? A verdade. Então, se ele mentiu lá na escola, mentiu para o amiguinho, mentiu para o papai e para a mamãe, ele precisa restabelecer a verdade. Ou seja, ele precisa entender que, eu falei que eu não tinha comido chocolate, pai, mas na verdade eu comi. Ele precisa falar isso, ele precisa confessar isso, precisa restabelecer a verdade. Se ele pegou coisinha do amiguinho, sem autorização, ele precisa devolver. Pai, mãe, nós precisamos levar os nossos filhos a restabelecer a verdade, ressarcir aquilo que foi feito errado. E o terceiro ponto, mostrar-lhes a graça do perdão que há somente em Cristo Jesus. Veja, esse ponto sela no coraçãozinho dos nossos filhos o Evangelho, a graça de Deus, a possibilidade de transformação através de Jesus Cristo. Porque senão nós vamos produzir seres humanos praticantes de regras religiosas que não levam a nada. Nós somos propensos, pais, a criarem filhos praticantes de regras, praticantes dos 10 mandamentos, mas onde não há graça, onde ele vai praticar todos os 10 mandamentos para ser salvo, para fazer o correto, mas e a graça de Jesus Cristo? Está ausente nesse ensinamento. Portanto, nós precisamos levar os nossos filhos a reconhecer a graça da transformação por meio de Jesus Cristo. Filho, você precisa de Jesus Cristo, você precisa de um Salvador. Você é mau. Para você ser transformado, filha, você precisa de um
Salvador, você precisa do Redentor, e você apresenta Jesus Cristo para ele. Esse é o poder do Evangelho. Observação: infantilidade não é pecado. O que são os erros, os pecados, né? Em algumas conversas a gente identifica, mas o meu filho ele está fazendo infantilidade, né? Ele é criança mesmo, ele faz coisas infantis. Ok, infantilidade, coisas próprias de criança pequenininha, não é pecado, desde que ela pode conduzir ao cometimento do pecado. Por exemplo, uma criança está cometendo uma infantilidade de uma atitude inconveniente no meio de uma conversa. O papai e a mamãe estão recebendo uma visita em casa e a criança pequenininha, né, com seu 4, 5 anos, está ali passando na frente e batendo o pé, e está atrapalhando a conversa. Nesse momento ele está cometendo uma infantilidade, quem sabe para chamar a atenção, não é? Mas aí você chega para ele e fala, só um pouquinho, fulano, só um pouquinho que eu vou conversar com meu filho. Filho, agora não faz mais isso não, que o papai e a mamãe estão conversando aqui, fica em silêncio, tá bom? Aí você volta a conversar, e aí de repente o filho e faz aquela infantilidade de novo. E aí você chama ele e fala, filho, vem cá, o pai já falou para você ficar quietinho, agora não é hora de você fazer isso, tá bom? Você entendeu? Entendi, papai. Aí você volta a conversar com a visita, e aí o filho e fica fazendo. Isso é pecado. Ele entendeu que ele não tinha que fazer mais aquela infantilidade. Ele entendeu que ele não tinha que gritar. Se o papai e a mamãe no momento do culto ensinam filho, não é para você gritar agora. Mas ele é tão pequenininho, ele não sabe que na igreja tem que ficar quieto. Sabe sim, você tem que ensinar. Ok, ele é infantil, ele tem um coraçãozinho que muitas vezes não entende aquilo que é correto. Você precisa ensinar. E a partir do momento que você deu a ordem e ele desobedeceu, ele não cometeu uma infantilidade, ele cometeu uma desobediência. Uma desobediência. E você precisa intervir como pai, como mãe, não é? Gritaria, etc. Entenderam? Ok, compreendemos a constituição da criança no sentido de cometer infantilidades, mas nós não podemos usar disso como uma imunidade para os nossos filhos não serem disciplinados, porque a infantilidade pode acarretar o cometimento de pecado, de desobediência, de atitudes inconvenientes. E nós, papais, mamães, precisamos ser firmes quanto a isso. Precisamos ser firmes quanto a isso. E se permanecerem no erro, o caminho é a vara. Se permanecerem no erro. Se permanecerem no erro. A vara deve ser usada. E vamos ver sobre a vara para nós caminharmos para o final. E aqui eu trouxe uma varinha. Aqui, Esse é um exemplo de vara, tá? Pequena para uma criança pequena, para uma criança maior, ou quem sabe para um adolescente, que tenha ainda uma idade para ser corrigido fisicamente, pode ser um pouco mais grossa, mas dependendo da situação, se você, papai e mamãe, não tiver uma vara próxima e a situação exige que você discipline fisicamente o filho naquele momento, e pode acontecer, não tem como passar aquele momento, porque senão perde a oportunidade de corrigir fisicamente o filho. Você pode usar um outro instrumento que interponha entre a sua mão e o bumbum do seu filho, por exemplo, um chinelo, um instrumento adequado, tá bom? Mas a regra primeira é vara. Vamos lá. A palavra vara, ou shebet no hebraico, diz respeito a um bastão de madeira dura, utilizado por pastores de ovelhas para conduzi-las ao caminho correto. Lembram-se do Salmo 23? O Salmo 23, Davi escreveu: a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós, como ovelhas, Deus nos consola com vara, e era um porrete que os pastores usavam para bater, e muitas vezes bater na cabeça da ovelha, para ela não, às vezes as ovelhas colocam a cabeça, a ovelha é muito insensata, né? Lógico que é um animal irracional, mas para nós entendermos com a nossa constituição como seres humanos. A ovelha coloca a cabeça, por exemplo, num buraco e não consegue tirar. Então, os pastores, quando estão atentos, eles vão com esse porrete e batem na cabeça. Quando a ovelha está indo para fazer o errado, batem na cabeça da ovelha para ela não fazer aquele erro. Vara. E o cajado? O cajado normalmente era
uma vara mais comprida, com a ponta curva assim, como se fosse um cabo de guarda-chuva. Para quê? O cajado é para, se a ovelha está indo um pouco fora do rebanho, o pastor puxa a ovelha para próximo do rebanho, e mais ainda, para próximo dele, porque ele está percebendo que aquela ovelha é teimosa. O cajado faz com que o pastor puxe a ovelha para próximo do rebanho, para próximo dele. A tua vara e o teu cajado me consolam. A palavra vara também é usada simbolicamente para representar a autoridade. Alguém abra, por favor, 2 Samuel 7,14. E outro abra, 1 Coríntios 4:21. 2 Samuel 7,14 e 1 Coríntios 4:21. Quem achou 2 Samuel, leia aí bem alto. Quem está dizendo isso? Deus. Esse texto é um texto muito bom para refutar o entendimento de alguns segmentos liberais na teologia que falam que a palavra vara na Bíblia é uma palavra simbólica, não é literal. Não é um objeto para, de fato, corrigir fisicamente. Esse texto está mostrando que Deus como um pai vai vir com vara, disciplina, correção. E aí é o entendimento correto do termo Shebet, sobre um instrumento de correção física. Instrumento de correção física, mostrando a autoridade do pai e da mãe sobre o filho para usarem a vara quando for necessário. O outro texto lá no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 4:21, quem achou? Paulo ao escrever aos Coríntios, está dizendo assim, ó: eu vou até vocês, o que vocês preferem? Que eu vá até aí para disciplinar vocês com vara ou com espírito de mansidão? Paulo está mostrando, não é que ele vai pegar uma vara e vai bater nos coríntios, mas ele está mostrando a autoridade. A autoridade. Olha só que interessante. Agora vamos juntar tudo. Desta forma, a vara, no contexto das Escrituras, é um instrumento que se interpõe entre a mão e o filho. É um instrumento de castigo dosado e símbolo de autoridade e imposição de limites. Veja, a vara então, quando você usa a vara para disciplinar o seu filho, primeiro, você está usando a vara como de fato um instrumento que se interpõe entre a sua mão e a criança e o seu filho. Isso tem que ser usado quando necessário, e também demonstra, e também prova, e também revela a sua autoridade sobre a criança, para impor à criança um limite. E o castigo físico é o fim dessa linha, porque a criança, por ser orientada várias vezes e não se arrepende, ou não volta, ou não obedece, ela precisa ser disciplinada fisicamente, para que haja de fato uma definição clara de um limite de que ela fez errado. A vara é usada para isso. Oi? Pode, claro. Provérbios 13:24. Quem retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, cedo o disciplina. Exatamente. Daqui a pouquinho nós vamos ver esse texto reproduzido. Olha só que interessante. Reter a vara, não usar a vara, é sinal de ódio. Você não ama o seu filho se você não usa a vara. Se você não disciplina fisicamente, quando tem que ser disciplinado. Olha que interessante. A palavra de Deus está dizendo, muito bem. Portanto, a vara é um meio estabelecido por Deus para mostrar aos filhos os limites claros entre o certo e o errado, e que toda transgressão desses limites tem consequências punitivas aplicadas pelos pais, que são a autoridade constituída por Deus. Então, você vai entender que quem pode disciplinar fisicamente o filho? Papai e a mamãe. Vovô e vovó não podem disciplinar fisicamente o filho.
Titio e titia não pode disciplinar fisicamente o filho. Quem tem autoridade dada por Deus, biblicamente falando, para disciplinar fisicamente filho? Pai. Vô não disciplina neto. Tio não disciplina sobrinho. É errado. Não é princípio de Deus. A autoridade dada por Deus para disciplinar um filho é para os pais. Os pais têm essa autoridade, o uso da vara. Tá bom? A correção física deve ser administrada com temor do Senhor. E é uma hora difícil, né? Você, papai e mamãe, que passaram por esse momento de disciplina física, de correção física do filho, é um momento difícil. Nós precisamos buscar temor do Senhor. Dói nele e dói na gente. Dói nele e dói na gente. E deve ser administrada com profunda expressão de amor aos filhos. Exatamente o texto que a Rayane leu. É a expressão de amor quando nós usamos a disciplina física, quando necessária. A vara não deve ser o recurso número 1. Porque se o filho, como eu acabei de dar aquele exemplo, fez a desobediência, você mostrou para ele que ele está errado, e aí você falou assim, ó, desobedeceu, eu vou te corrigir. Pá! Não é o primeiro recurso. Você precisa ensinar, mostrar para ele que ele está errado, dar a ele a oportunidade de se arrepender, dar a ele a oportunidade, chances de voltar. Só que lógico, você não pode ser aquele pai, né, que dá muitas chances, porque senão você perde a sua autoridade. Aí o filho monta na sua cabeça. Pois não, irmã Mileide? Sim. Aham. Uhum. Sim. Isso. Claro, até aí. Aham. Uhum. Sim. Boa pergunta. Vamos a primeira afirmação sua é muito sábia e de fato que nós precisamos aplicar. Eu não posso disciplinar o filho dos outros. Eu posso sim ajudar o papai e a mamãe que não estão enxergando, falar: ô meu irmão, seu filho está fazendo muita bagunça. Você precisa tentar. Corrija o seu filho, ensine o seu filho o caminho. Se precisar, meu irmão, minha irmã, tenha coragem e discipline fisicamente seu filho. Isso você está ajudando o papai e a mamãe a fazer o que a Bíblia está ordenando eles fazerem, não você. Segundo ponto, onde bater? A Bíblia não deixa claro onde, não existe menção onde corrigir no filho. Mas, buscando a sabedoria do Senhor, a gente vê que na constituição física do ser humano, Deus fez o bumbum um lugar onde tem bastante carninha, para que ali ele vai sentir dor, mas não vai ofender a ponto de comprometer pontos vitais da criança. O bumbum foi constituído por Deus como um lugar correto para disciplinar fisicamente a criança. É macio, e mesmo sendo macio, ali sente bastante dor, tem ali terminações nervosas que a criança vai entender, porque a criança precisa sentir dor, porque se eu pegar essa varinha e corrigir minha filha e falar: filha, não pode, hein? Não é passando a vara, é batendo, ela precisa sentir dor, tá? Mas tem que ser moderado, nós vamos ver daqui a pouco outro texto que mostra que nós precisamos cuidar. Na dúvida, da cintura para baixo, mas toma cuidado para não bater nas pernas ou bater nos pés. Nós precisamos ter esse equilíbrio e buscar de Deus: Senhor, me contenha para eu corrigir no lugar certo, porque às vezes eu vou estar machucando o meu filho, violentando o filho. O caminho da disciplina física não é violência, é buscar a correção, mostrando para ele o erro. Pois não, Pablo? Isso, tem que buscar de Deus esse equilíbrio, né? Um equilíbrio. Mas na hora, eu não estou dizendo que você, toda vez você vai corrigir fisicamente seu filho com tranquilidade e paz de espírito. Nem sempre é assim, eu vou dizer para vocês, talvez nenhuma vez vai ser assim. Mas ainda assim, você precisa buscar de Deus equilíbrio: Senhor, me dê sabedoria, temor e amor pelo meu filho, que eu preciso corrigir, mas eu também preciso cuidar dos excessos, não é? Pois não.
Sim. Uhum. 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 Sim. 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 Exato. Olha aí, muito bem. Sim. Uhum. 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 Sim. Uhum. 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 Sim. Uhum. 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 Muito bem. Tomando um certo cuidado, aquilo como o pastor Newton nos ensinou, a importância de nós tomarmos cuidado onde bater. Na perna não é conveniente, na canela não é conveniente, no rosto não é conveniente, tá? No bumbum. No bumbum. Busque acertar o bumbum. Aí é o lugar certo, justamente para não expor a criança, o filho. É? Agora, a verdade nos liberta. Ainda que esse assunto seja tabu ou não para a sociedade, nós precisamos seguir não o que a sociedade estabelece como regra, mas a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. E a verdade nos liberta para nós praticarmos aquilo que tem que ser praticado. Pois não? Isto. Amém. Exato. Exato. Amém. Olha aí. Sim, os excessos precisam ser reconhecidos, confessados e tratados. O excesso dos pais, olha só, muito bom isso. O pai é pecador lidando com pecador. O pecador, pai, também corre o risco de errar e nós nos excedemos. E os excessos precisam ser tratados e confessados. Muito bem. A vara não deve ser recurso número 1 para educar os filhos. Disciplinar é ensinar a criança no caminho que deve seguir. Ou seja, primeiro você ensina, e a disciplina preventiva. E depois vem o castigo físico, que é a disciplina corretiva. Primeiro ensina, disciplina preventiva. Depois, se não obedecer ao que foi ensinado,
disciplina corretiva. E é o último recurso para educar a criança. Não é abolir o castigo físico, não é jogar fora, não, isso eu não vou usar nos meus filhos. Se você não usar, você está desobedecendo aquilo que a palavra de Deus ordena a você, pai e mãe. Mas é usá-lo de maneira sábia, adequada e no momento certo. Olha só que interessante, esse é um ensinamento precioso de sabedoria para nós papais. Vamos ver os textos e aí a gente encerra a aula. Primeiro texto, Provérbios 13, 24. O que retém a vara, odeia o seu filho, aquele texto que a Rá leu. Se você retém a vara, se você não usa a vara quando tem que ser usada, você está provando que você odeia o seu filho. Não ama o seu filho como deveria. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. O que é desde cedo? Desde cedo é desde pequenininho. Desde que a criança tenha um entendimento de que ela fez o errado e o doer no bumbum dela vai entender que ela errou, desde cedo. Comece a praticar o uso da vara. Tá? Provérbios 19, 18. Corrija o seu filho. Veja que as expressões não é corrija o sobrinho, não é corrija o neto, corrija o filho. Pois não, Gina? Mas a vara é importante, nós estamos aprendendo o que a Bíblia nos ensina. A vara é um instrumento entre nós e a criança. Porque o braço, a mão, não é um instrumento feito por Deus para nós disciplinarmos fisicamente nossos filhos. O braço, a mão é um instrumento para nós acolhermos em amor. Porque se eu bato na minha filha com a mão, se eu quiser fazer um carinho nela, ela vai ficar com medo de mim. Então a vara é um instrumento que Deus estabeleceu que se interpõe entre a minha mão e o bumbum da criança, do filho. Tá? Muito bem, Provérbios 19, 18. Corrija o filho enquanto há esperança corrija, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Olha só, a palavra de Deus, ela é muito mais sábia, poderosa e hábil para transformar as nossas mentes do que conceitos mundanos ou familiares ou culturais. Ela é a verdade e ela nos liberta. Outro texto, Provérbios 22, 15. A tolice está ligada ao coração da criança. A criança nasce em pecado, ela tem tolice no coração, mas a vara da disciplina a afastará da tolice, do erro, do pecado. Outro texto, 29:15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Entregue a si mesma, ela faz o que ela quer, e se ela é inclinada a fazer o errado, ela vai ser inclinada a fazer, ela vai ser deixada a fazer o erro, o errado. Por isso que a vara é usada para corrigir, para endireitar o coração inclinado para o mal. O último texto, 23, 13 e 14. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá, não vai morrer. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. E agora eu preciso explicar para nós encerrarmos. O que esse fim do texto mostra? Se você corrigir o seu filho, você está salvando o seu filho? É através da vara que é o caminho da salvação? Não. Esse texto está mostrando, com a sabedoria que Deus aplicou para esse texto, é assim: corrigindo a criança, ela vai entender que ela é pecadora, que ela faz errado, que ela foi corrigida e doeu o erro que ela cometeu, e aí o papai e a mamãe vão explicar para ela que ela precisa, para ela ser transformada desse erro que ela, por ter doído, apanhado de vara, ela precisa de ser transformada. Eu não quero ser assim. E aí você vai levar para a criança quem? Jesus Cristo, o Evangelho que transforma o coração, e aí vai livrar a alma dela do inferno. A vara conduz a criança a entender que ela é má, que ela fez errado e que dói o erro, mas ela não pode ficar naquela situação. A ponte, Jesus Cristo, o Evangelho que transforma o coração dos nossos filhos, que ganha o coração dos nossos filhos. É nesse sentido que o texto mostra, vai livrar a alma dela do inferno. Frase de Augusto: há momentos em que palavras somente e conselhos não vão adiantar, por conta da natureza rebelde, teimosa e endurecida da criança. É ou não é? É verdade. Então a criança precisa sentir o peso da desobediência, e é necessário um reforço físico. O que é um reforço? Primeiro você ensinou, você falou, você instruiu, você foi no caminho. Se não obedeceu, a vara é o reforço físico daquilo que está sendo ensinado. Concluímos então que tudo o que vimos é necessário para levar a criança a reconhecer sua própria condição de pecadora. Veja, a vara não é usada, ou a disciplina, a correção, você falar que o filho está errado, não é para você mostrar superioridade e grandeza, falar, filho, eu estou certo e você está errado. Não é nesse sentido. É para mostrar para a criança que ela é pecadora, que ela precisa de transformação, ela está na condição de pecadora desobediente e que ela carece de um
Salvador, de um Salvador, porque são pecadores, nossos filhos precisam de conversão, precisam de novo nascimento, precisam de redenção em Jesus Cristo, amém, louvado seja Deus. Encerramos aqui, porque nós temos que começar o culto, louvado seja Deus.